nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa... Começando o programa Deus na Frente, da Superintendência da Juventude.
Programa este da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa igreja, mais precisamente a sede internacional, se localiza na Avenida Farrapos, número 312, próximo à rodoviária. A cidade é Porto Alegre, o estado Rio Grande do Sul. O nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E o nosso pastor superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio dos Santos. Então, começamos essa programação maravilhosa. Você já sabe o que você pode fazer agora é dar o seu like, ou o seu joinha, ou o seu positivo, ou o seu certo. São vários os nomes que existem para o like, para o certo, para a contribuição, na verdade, de todos nós como uma igreja, uma família. Para quê? Para que o YouTube veja esta programação como relevante e possa estar então divulgando esta programação. Não deixe, por favor, não deixe de dar o seu like, dá agora rapidinho, faça que nem eu, já entre no vídeo dando like. E isso é de muita importância para o nosso ministério, para a juventude do Ministério Restauração. Queremos também saudar a todos com a paz, oração e união. Glória a Deus. Neste dia maravilhoso de segunda-feira, estou aqui com um líder de jovens, nosso querido irmão Wesley. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, irmão Vinícius. Que Deus abençoe o Senhor. Fico muito feliz de estar participando do programa aí junto com o irmão. A juventude do Ministério Restauração nos ama. Glória a Deus. E eles estão sempre interagindo conosco nessa programação. Nessa programação nós vamos ter muitos louvores, irmãs que vieram lá da Restinga, né, irmão Wesley? Isso mesmo. O senhor é líder de jovem da congregação ou é líder de jovem da área? Da área. Da área? Isso. Mas já colocaram essa responsabilidade no senhor, então? É. Quantos anos o senhor tem, irmão Eu Wesley? tenho 21 anos, irmão. 21 anos. Isso. E está liderando a juventude da área Restinga. É um peso, né, irmão Vinícius? É porque a Restinga é uma cidade, né? É grande aquela cidade ali. É grande, né? Não dá nem pra chamar de bairro Restinga, né? uma Restinga cidade. é uma cidade. É muito grande Restinga. Eu me lembro quando a gente fazia a volta de Jericó com ônibus e nós íamos orando por toda Porto Alegre, nós chegava na Restinga lá, é grande a Restinga, muito grande mesmo, e o senhor então está liderando a juventude da área lá da Restinga. Pela misericórdia de Deus, né, irmão Vinícius? Estamos lá liderando aqueles jovens ali. Quanto tempo faz, irmão Wesley? Agora vai fazer 5 meses no mês que vem, né? Dia 5 14 meses. fecha 5 meses que nós estamos à frente do trabalho. E o senhor tinha vindo da onde? Eu Antes de- estava no Ceará, irmão No Vinícius. Ceará. Então espera aí um pouquinho aí, que daqui a pouco nós vamos entrevistar aqui um pouco mais nosso querido irmão Wesley, 21 anos já liderando a juventude lá da área Restinga, 5 meses aproximadamente, né? Isso, vai fechar 5 meses no dia 14 do mês que vem agora. Então 4 meses e um 4 pouquinho. meses, é. Tá que nem aquele o jovem que tá com 17 anos e pouco, né? Dá um Aí pergunta, pulinho. quantos anos tem? Eu tenho quase 18, né? Quase 18 não é 18, né? Quase 18 é 18. 4 Mas meses. 4 meses, um pouquinho, quase 5 meses. Glórias a Deus. Não perca a programação hoje, divulgue ela. Hoje nós teremos curiosidades bíblicas. Eu quero trazer algumas curiosidades bíblicas. Se você gosta de curiosidade bíblica, gosta de aprender sobre a Bíblia, deixe uma mensagem ali no chat. Eu vou estar observando aqui o chat. Se você gosta de curiosidades bíblicas, deixa ali no chat. Eu gosto de curiosidade bíblica. Eu gosto de conhecer a Bíblia. Eu gosto de me aprofundar na Bíblia. Deixa ali a sua mensagem no chat. Ó, alguém está escrevendo que eu gosto, meu irmão. Ó, o Cauã, eu conheci o Cauã. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Glória a Cauã, que Deus. sempre participa aqui nas programações. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Ele que foi curado da asma, Glória a numa Deus. rede mundial de oração. Deus é bom. Deus agiu na vida dele e foi curado da asma. Irmão
Wesley, vamos ouvir um louvor das nossas irmãs Vamos. lá da Restinga? Vamos sim, O irmão veio equipado aí com a sua esposa. claro. A sua esposa, E mais Só 3 com- jovens ali. mais 3 moços. jovens. Glórias a Deus. É Monique, né? Isso, irmã Monique. Irmã Monique, a irmã Laura, a irmã Natane e a Esther. Natânia e a irmã Esther estão aqui para louvar a Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar elas para vir aqui. A sua esposa toca o violão? Toca, ela vai tocar o violão ali. Glórias a Deus. Então vamos estar ouvindo um louvor nesse momento. E nós já vamos, depois do louvor, para uma curiosidade bíblica. Uma curiosidade da Bíblia Sagrada, que talvez você nunca tenha se dado conta, ou ninguém nunca ensinou para você a respeito disso, mas é uma curiosidade muito interessante. E também estaremos entrevistando um pouco mais este jovem de 21 anos, irmão Wesley, que está liderando a área Restinga aqui na cidade de Porto Alegre. O soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. Glória a Deus. A Igreja da Restinga cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Se você sabe este louvor, louve a Deus juntamente conosco. Tua graça já posso sentir. Teu poder me faz querer ficar em tua presença, em tua presença. Nada é melhor que te sentir e poder o teu nome proclamar em tua presença, em tua presença. O meu coração contrito é todo teu, toda minha adoração te dou, meu Deus. Te entrego os meus projetos e os meus sonhos, pra que tu faça o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás. Quero ouvir o som da tua voz. Quero entoar canções que te faça saber que o meu cantar é só pra te adorar. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração. Que te faças perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Glória a Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Você ouviu esse louvor aí cantado pelo grupo de louvor lá da área Restinga? Não é mesmo, irmão Wesley? Isso aí. Irmão Wesley, fiquei sabendo que tem pessoas de longe aí acompanhando a gente. Né? Tem, graças a Deus eu comuniquei uns irmãos lá do estado do Piauí e do estado do Ceará também, né? E agora há pouco eu estava olhando as mensagens ali, tinha duas irmãs, a irmã Leda, a irmã Zilda, mandando mensagem que estão assistindo lá. Não, mas, irmão Wesley, eu quero falar com o senhor sobre essa história do Ceará aí. Amém. O senhor tem 21 anos, é novo, Sim. e esteve lá pelo Ceará, e pelo que eu sei, não foi para se divertir, nem nada parecido. Eu já vou falar com o senhor sobre isso. Agora eu quero que você preste atenção. Eu tenho agora uma curiosidade bíblica para você. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia rapidamente. Tem que ser bem rápido, mais rápido que eu. E nós vamos abrir a Bíblia lá. Eu quero pegar o livro de Marcos aqui. Livro de Marcos, depois de Mateus, livro de Marcos. E olha só que interessante isso, hein? Poucas pessoas sabem disso. Marcos, no capítulo 14, no versículo 30. Marcos 14, 30. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí, na programação, no computador, e perguntar para ela, será que você sabe disso? Que o irmão Vinícius vai falar agora. Será que você sabe? Pergunta aí, será que você sabe? Olha só, Marcos 14, 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Marcos 14, 68. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. Olha que interessante. Será que o galo que cantou era um galo de verdade? Essa é a pergunta que nós podemos nos fazer. Será que tinha um galo lá cantando, uma ave cantando? Você sabia que a maioria dos estudiosos, é quase unânime entre vários estudiosos, que, na verdade, o galo lá não era uma ave. É mesmo, irmão Vinícius? Não era uma ave cantando. Sabe como é que a gente consegue descobrir o que era lá? Vamos ler a Bíblia em Marcos 13, 35. Marcos 13, 35. A Bíblia diz assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Os estudiosos dizem, da Bíblia Sagrada, os teólogos renomados, aí um deles é Champlin, apesar de Champlin ter um pouquinho de dúvida a respeito disso, que aqui está dividida as 4 vigílias romanas, que é a vigília. Quais são essas vigílias? A vigília do entardecer, a vigília da meia-noite, a vigília do canto do galo e a vigília do amanhecer. O canto do galo era conhecido como um momento onde um soldado romano ele tocava a trombeta e aí trocava o turno da vigília. Olha que interessante. Os judeus dividiam a vigília em 3 partes, os romanos dividiam em 4 partes. Aqui as 4 partes em Marcos, capítulo 13, versículo 35. A vigília do entardecer, da tarde, a vigília da meia-noite, a vigília do canto do galo e a vigília da manhã. Então é bem provável, até porque em Jerusalém não poderia ter galo, segundo os estudos bíblicos que temos. Não poderia ter uma ave assim lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que Pedro estava lá na casa do sumo sacerdote que ficava em Jerusalém. Logo, até mesmo o dicionário Strong fala a respeito disso, que esta vigília do canto do galo não era uma ave cantando, mas era um soldado romano
tocando a trombeta. Então Pedro negou e depois de Pedro negar, o soldado foi lá e tocou a trombeta. Glória a Deus por essa curiosidade bíblica. Essa eu não sabia. Se você não sabia, coloque aí no chat. Essa eu não sabia. Que eu posso trazer mais. Se você quer mais curiosidades bíblicas, diz aí. Eu quero mais curiosidades bíblicas. Ó, aqui tem gente colocando algumas. Eu não vi ninguém botar. Eu acho que ninguém está acompanhando aqui. Ninguém está botando nada aqui no chat. Ou a internet está meio desatualizada. Ah, eu não sabia. Ó, tem mais gente aqui. Ó o Cauã. Ó, essa eu não sabia. Olha aí. Mais gente colocando aí. Quem quer mais curiosidade bíblica? Quem quer mais curiosidade bíblica, coloca aqui no chat aqui. Eu quero mais curiosidade. Ó, tem mais gente. Ó, tinha gente que sabia aqui, ó. O irmão Felipe ali já botou o que quer, né? Quer? Ih, tem bastante gente que quer mais. Quer mais. Então já nós vamos para mais uma curiosidade bíblica muito interessante. E essa aqui, eu tenho uma que é para nós pentecostais, essa Glória aqui, a Deus. curiosidade. Essa. Mas eu vou trazer ela daqui a pouquinho. Irmão Wesley, me conta, irmão Wesley, um pouquinho. Primeiro, como é que o irmão se converteu? Como é que Deus chamou o irmão? Irmão Vinícius, na minha família, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, não tinha nenhum crente, né? E pela misericórdia de Deus veio a se converter a irmã da minha mãe, minha tia, né? Ela e o seu esposo. E quando eles se converteram já direto no Ministério de Restauração, né? E a partir dali, então, eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a ir nos cultos com eles, né? Participava dos cultos. Só que alguns problemas familiares, eu até estava gostando da igreja naquela época, né? Comecei a participar dos cultos. Eu lembro que eu ia com o esposo da minha tia em algumas orações, nem era crente, né? Passava ali algumas madrugadas orando com ele. Nem era crente. Não era crente ainda. Nem pensava em ser crente, né? E aí, o que aconteceu? Deu um problema na minha família e eu saí da igreja. Aí, saí não, né? Vamos dizer assim, parei de visitar. Parei de visitar. Saí não, parei de visitar. Parou de visitar. E aquilo ali deu um problema que me entristeceu com a igreja, então eu parei de ir, nem para visitar, não queria mais ir. Então eu comecei a viver, me abrir para o mundo, né? Comecei a viver minha vida no mundo. E eu lembro que eu tinha 17 anos, já conhecia a irmã Monique, né? Eu não conhecia ela ainda no mundo. O senhor tinha 17 anos? 17 anos. E eu estava na casa dela, estava dormindo lá, e eu tive um sonho, onde eu vi o arrebatamento da igreja, sem conhecer essa história. Meu Deus. Eu estava junto com meus parentes que ali se converteram, né? E nós escutamos um estrondo na rua. E quando nós fomos para a rua para ouvir o que era aquilo, para ver, né? O que era aquilo. Isso no sonho? No sonho. Esse meu tio, o esposo da minha tia, que é crente, no sonho ele disse para mim assim, olha, é o arrebatamento da igreja. E agora vai subir aqueles que são crentes, tu vai ficar. E então aquilo ali, naquele sonho, eu acordei muito assustado. E a partir daquele dia, o meu tio, esse que eu falo, é o pastor Roberto, né? Na época, o missionário Roberto estava lá no Uruguai, eu liguei para ele e disse, aconteceu isso e isso no sonho, o que tu acha que é? Ele disse, olha, Deus está te chamando. E eu lembro que daí, depois daquele sonho, na outra semana, eu comecei a vir em todos os cultos de quarta-feira, eu junto com a irmã Monique, né? Começamos a vir em todos os cultos de quarta aqui da União Feminina, aqui na sede, porque como nós não tínhamos como sair de noite, né? Era perigoso para nós. Então, nós começamos a vir nos cultos de quarta-feira da União Feminina aqui. E assim começou, irmão Vinícius. Aí viemos, teve épocas que nós chegava aqui mais cedo que as irmãs ali, participavam. Incendiado. Orando, aí ficava aqui orando junto com as irmãs. Recebemos diversas profecias sobre o que aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu lá no Ceará. Ainda nem éramos batizados, né? Nos cultos de quarta-feira aqui da União Feminina. Posso dizer que aqui foi uma transformação nossa aqui. Glórias a Deus. E aqui na sede? Isso, aqui na sede, nos cultos de quarta-feira aqui. Tá, e essa história do Ceará, não? Como é que foi isso aí? Aí foi assim, irmão, logo que eu tomei a posição de vir para a igreja depois desse sonho, tanto eu como a minha esposa, né, a irmã Monique, Deus, ele começou a dirigir o nosso passo. Eu morava em Canoas, casei com a minha esposa, então vim morar em Porto Alegre, na casa da mãe dela, e eu lembro que quando eu me batizei, dia 30 de julho de 2017, um pouco antes, umas semanas antes, um mês antes, eu estava fazendo o curso de missões aqui na sede, né? Na Escola Heróis da Fé, ele estava fazendo o curso de missões. E eu lembro que a irmã Ivoneide sempre dizia assim para mim, olha, irmão Wesley, Deus vai te carregar, vai te levar muito rápido, né? E eu lembro que
eu terminei o curso e me batizei aqui na sede. E em 14 dias depois do meu batismo, eu comecei a pregar, onde eu congregava. A sua esposa, ela se batizou com o senhor? Junto, nós se batizamos junto aqui Vai, na que sede. nem eu, meu irmão. É? Olha aí. Eu vim do mundo também com a minha esposa, que na época era minha namorada. Sim. Aí foi difícil demais pra nós tivemos que nos apartar de tudo Pra pra nós, ficar com a palavra. no começo, nós morávamos junto, né? E como eu tava falando pro senhor, algo bem interessante, né? Eu lembro que quando nós queríamos casar para poder se batizar, nós não conseguíamos, pela questão que tinha uns problemas familiares, a minha esposa era de menor. Tava emaranhado. Isso, não, era tá difícil. de se A gente desvencilhar. ficou um ano, irmão, Vinícius, um ano vindo na igreja, todos os cultos de quarta aqui, e não podendo se batizar porque não podia casar, né? Mas quando, certa feita, eu tava lá na casa da minha esposa, na época era minha namorada, Deus disse pra mim: enquanto tu não sair daqui de dentro e não orar, não for morar sozinho, eu não faço teu casamento. Meu Eu Deus. lembro que aí eu tomei a posição, fui morar sozinho. Na época eu fui lá pra Canoas, morar na casa da minha avó, né? E fiquei ali um mês sozinho ali, morando ali sozinho. E aí, num dia, numa madrugada, um pouquinho antes da madrugada, 11 e pouco, Deus falou comigo: fala isso e isso pra tua sogra. E aí eu liguei pra irmã Monique e disse: ó, fala isso e isso pra tua mãe. E ela falou, e aí a mãe dela aceitou o casamento, assinou lá, né, o papel. Vê só como Deus é fiel, Deus né? agiu, né? E ele falou, né? Mas eu precisava, né, largar, né? Precisava orar, que nem o senhor falou, né? Eu vim aqui, eu participava de algumas coisas aqui na igreja, só que eu ainda não tinha me batizado, ainda não Sim. tinha, tava ainda namorando. Eu me lembro que eu fiz o curso de diáconos e fiz o curso de ética ministerial sem ser batizado, me autorizaram a fazer. E eu falava lá no curso, lá, e o irmão Tiago Schmidt, o irmão Tiago olhou assim: bah, que benção esse irmão aí, né? Esse irmão aí é uma benção, né? Ele achou assim na cabeça dele, né? Aí depois me viu na rua escorado assim, na igreja ali, no cantinho escorado assim. E ele chegou assim: bah, meu irmão, bah, pai do senhor, o que o irmão tá fazendo aí? Eu disse assim pra ele: tô esperando a minha mina. E assim, eu disse pra ele. Ele disse: bah, esse irmão aí. Acabou a Ele benção. pensou, ele achou que eu já era da igreja, ele pensou assim: bah, esse irmão aí tá meio fora aí da palavra, né? Mas ele não Sim. sabia que eu não tinha me batizado ainda. Cheio de gíria, né? Coisa que Claro. a gente traz do mundo. Mas Jesus libertou a gente. Glória a Deus. Ô, glória a Deus. É uma alegria servir Jesus, né? Aleluia. Tem algumas pessoas aqui rindo aqui. Espero que você não esteja rindo de mim aí na sua casa. Mas se você está rindo, está feliz, eu fico feliz também. Eu não me importo muito. Glória a Deus. Né, irmão? E aí, continuando nessa caminhada aí, como eu falei, Deus começou a nos dirigir. Daí, na época que nós casamos, nós morávamos aí na casa da minha sogra, né? E eu lembro que a irmã Ivoneide, ela dizia assim pra mim no curso, eu tava desempregado na época, ela dizia assim: ó, irmão Wesley, vai passar o curso e Deus vai te dar um emprego. Eu disse: amém, né? Confiei naquilo ali. E eu lembro que a formatura foi num domingo e na segunda-feira um irmão me ligou, ó, O irmão. senhor se formou então na escola, Isso. na escola de missões. Isso, aí na Quantos anos segunda-feira... tinha, irmão? Ah, irmão, eu Mais ou tava menos. com uns 19 anos. 19 anos. É. Tá. E aí me formei no domingo, na segunda-feira um irmão conseguiu um emprego pra mim. Aí comecei a trabalhar e procurar uma casa pra alugar, né? Só que eu lembro algo interessante, irmão Vinícius, que antes de eu me batizar, Deus tinha falado algo assim pra mim, disse num culto lá em Novo Hamburgo, que eu iria pisar em lugares que eu jamais imaginava. E aí depois do casamento, ali depois do curso, Deus nos mandou morar em Viamão. Eu consegui um emprego com esse irmão, né? E aí, como esse irmão morava em Viamão, ele tinha uma casa lá sobrando para alugar. Algo muito interessante, eu não posso deixar de contar aqui, irmão Vinícius, a forma que Deus falou comigo para ir para Viamão, né? Na época o irmão disse assim para mim: irmão Wesley, tu quer morar lá na minha casa, eu te alugo, valor mais baixo, né? Tá iniciando aí. Eu disse: bah, é uma benção, mas eu vou orar. E aí eu adentrei 3 dias orando e jejuando, pedindo uma resposta para Deus, né? E eu lembro que na segunda noite eu estava dormindo e eu ouvi uma voz. Disse assim: sai da casa que tem chocolate e vai para casa que tem ovo. E aí eu lembro que eu acordei e contei para a irmã Monique, eu até ri, né? Eu disse: Deus falou comigo, mas eu não entendi nada. Sai da casa Que tem chocolate e vai para casa que tem ovo. Aí este irmão, ele me buscava para ir trabalhar Que na época. coisa, irmão. Ele vinha de Viamão, me pegava no Leopoldina e nós ia trabalhar, né? E aí, quando eu entrei no carro dele, ele disse assim: irmão Wesley, o senhor nem sabe, minha casa tá cheia de ovo. Eu disse: como assim, irmão? Ele disse: sim, eu tenho umas galinhas lá no meu terreno e eu não sei o que aconteceu, elas estão dando ovo que nem louco. Eu tô lá com 3 vasilhas cheias de ovo. Olha E aí me despertou aquela voz que eu ouvi, né? E aí eu lembrei, irmão, que todos os dias a minha sogra, ela trazia um chocolate para nós.
Ela saía do trabalho coisa dela, tremenda. passava no mercado e trazia um chocolate pra nós, né? Aí fomos pra Viamão. Ficamos ali em Viamão 8 meses e pouco. Passamos uma prova tremenda ali em Viamão ali. Deus nos provou bastante. E aí surgiu uma reunião ali de obreiros, né? Na época o evangelista Elias, ele era o dirigente de missões ali da área. E ele levantou um projeto, ó, vamos enviar um casal aí para a obra missionária para eles terem uma experiência lá. Então o senhor, estavam cogitando enviar o senhor para uma obra missionária. Na verdade, eles não sabiam que era eu ainda, né? Eles deram a ideia na reunião de obreiro, na época o pastor Brizola aceitou a ideia, só que a ideia era assim, ó, o irmão vai, o casal vai, só que a gente só se compromete com a passagem de ida e volta. Não, mas peraí. Eu queria, antes de nós entrar nessa parte do Ceará, eu tô fazendo um suspense aqui. Antes de nós entrar nessa viagem pro Ceará. Quem é que ensinou pro senhor jejuar e orar 3 dias lá, que o senhor ficou jejuando? Irmãos te ensinaram? O senhor aprendeu na escola de missão? Irmão, vou ser bem sério pro senhor. Como eu tinha o irmão Roberto, o pastor Roberto, junto com a esposa dele, a minha tia, irmã Tatiana, eu via isso, né? Então eu via que eles jejuavam e logo um pouco antes de nós se batizar mesmo, eu visitei eles lá em Salto, no Uruguai, Salto né? no Uruguai, nós já falamos. E eu nunca tinha jejuado, nunca tinha passado por jejum, nada. E o pastor Roberto me colocou 3 dias de... Entramos na sexta-feira e saímos no domingo de jejum e oração. Nunca tinha jejuado. E ele disse, não, já que tu tá aí, vamos jejuar com os obreiros aí. E aí fiquei de jejum lá. Então dali eu aprendi, né? Aprendi que precisava jejuar, Glória precisava a Deus. orar. Glória a Deus. Aleluia. Então, Glória a nós Deus. já vamos continuar esse testemunho tremendo deste jovem de 21 anos aqui, né, líder da área Restinga, né, que tão jovem. O senhor está, mais uma vez, testificando o que eu venho falando há algum tempo, que o jovem na igreja, ele amadurece mais rápido. Verdade. O jovem na igreja, ele amadurece mais rápido. Que bom isso. Porque saiba de uma coisa, jovem. Um dia, você terá que sacrificar alguma coisa na sua vida. Grave isso que eu estou te falando. Aleluia. Você que vai escolher o momento do seu sacrifício. Se você não sacrificar algumas coisas agora, na sua juventude, quando tiver 30, 35, 40 anos, você vai sacrificar um monte de coisa, porque você não se doou para Deus agora enquanto era jovem. E a vida nos exige esses sacrifícios, nos exige renúncias, e se você não renunciar agora, um dia você vai renunciar. Eu falo para os jovens, o jovem tem 15 anos, 16 anos, 17 anos, faz umas bobagens assim, e as pessoas olham, tem misericórdia, ele tem só 16, 17, é um jovem. Aí tá com 20, é 20, mas daí já tá com 25, aí já tá com 30, 35, aí não tem mais espaço para fazer bobagem e infantilidade. Irmão Vinícius, não lhe cortando, né? Não, pode me cortar à vontade. O senhor tem toda a liberdade para me cortar. A nossa jovem mais nova lá da Restinga, ela tem 12 anos, é a irmã Laura. Esses dias nós fizemos uma consagração, antes da pandemia, né? Nós fizemos uma consagração na nossa congregação lá no Lajeado. E eu li uma palavra para eles ali. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, ele foi esquecido lá no templo, né? Maria e José esqueceram Jesus no templo. E a Bíblia diz que quando Maria achou ele lá dentro do templo, Jesus olhou para ela e disse, olha, eu tenho que cumprir com as coisas do meu pai. Aleluia. Ele tinha compromisso, irmão Vinícius, com 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos ele já tinha maturidade para entender que ele tinha que cumprir com as coisas do pai. O José, com 17 anos aproximadamente, já era chefe da casa de Potifar. Já tinha ido pro cárcere. Não tem desculpa para os jovens, irmão. Não tem. Não tem. Diga não a desculpa. Olha só. Vamos para mais uma curiosidade bíblica, então. Essa aqui é forte, hein? Glória a Deus. Misericórdia. Essa aqui, todos nós um dia erramos nela. Acredite você se quiser ou não. Acredite você se quiser ou não. Não existe na Bíblia esta frase: em parte falamos, em parte profetizamos. Puxa vida. Mas, irmão Vinícius, eu falei várias vezes essa. Nós estamos no mesmo barco. Quem de nós nunca falou essa frase? Mas da onde saiu essa frase? Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 13, particularmente um dos capítulos, não posso dizer que é o que eu mais gosto, porque eu não tenho assim essa preferência, Claro. mas é um dos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler lá, abrir as nossas Bíblias.
Aqui tem os irmãos comentando, irmão Wesley, que o jovem amadurece na igreja quando ele está com Os pés de Jesus. aos pés de Jesus. O senhor leu aí, né? Ali. É a irmã bem- Adriana, irmã lá da Restinga. É lá da Restinga, né? É bem isso mesmo. Aos pés de Jesus. Mas vamos ver então esta curiosidade bíblica que está em 1 Coríntios. E capítulo é o capítulo 13. E eu vou dizer o versículo agora aqui. O versículo é versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é em parte falamos, em parte profetizamos. Apesar de que muitas vezes nós profetizamos, né? Nós falamos e muitas vezes nós profetizamos. Não é de todo errado isso. Mas afirmar que a Bíblia diz exatamente esse versículo aí seria um equívoco pela cultura das pessoas em volta falando, a gente acaba propagando esses equívocos. A bem da verdade que a Bíblia diz é que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Por quê? Porque a gente não conhece o todo, né? Por isso é bom orar para separar um obreiro, é bom orar para um casamento, por exemplo. Em parte eu conheço, é uma moça de oração, é uma moça que vem na consagração, que vai no evangelismo. Em parte eu conheço, mas será que eu conheço tudo que eu preciso conhecer? Não. Aí eu oro, aí o que vem da parte de Deus ele fala comigo, e aí então nós vamos ter essa revelação de Deus. Por isso que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Glória a Deus. Aleluia. Se você está sendo edificado com essas dicas bíblicas, deixa aí uma mensagem para nós. E se você quer mais dicas bíblicas, nós temos mais dicas bíblicas para estar falando aí durante o programa. Vamos ouvir mais um louvor do nosso grupo lá da Glória a Restinga Deus. e depois nós vamos já entrar. Avião, foi de carro, foi de barco? De avião. bicicleta? Graças a Deus. Né? Avião, nós vamos já entrar no avião e saber como é que foi indo lá para o Ceará. Glória a Deus. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente. Queremos saudar mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando a Deus com mais um hino. Amém? Servir.
nós vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta hora. Glórias a Deus, que louvor abençoado, que lugar abençoado esse, né, irmão? Aleluia. Dá pra sentir a presença de Deus, né, irmão? Dá pra sentir a presença de Deus aqui, os irmãos participando aqui, o nosso missioneiro Roberto colocou aqui, eu visitei ele lá. Ah, Deus fez um milagre lá, irmão. É? A vez que eu fui lá. Primeiro que eu fui, eu era o líder da sede na época. E eu avisei todo mundo, ó, todo mundo que sai daqui confere todas as carteiras de identidade aí pra ver se tá todo mundo com carteira de identidade. Aí todo mundo conferiu lá. Aí eu cheguei lá na migração, lá na fronteira com Artigas. Eu botei a mão no meu bolso, irmão Wesley. E Deu frio na acredite, barriga. Esqueceu. esqueci, eu líder esqueci a identidade. Misericórdia. Um dia eu posso contar esse testemunho que Deus fez lá. Uma criança me viu a van da igreja e falou pro pai que era da igreja que estava lá na fronteira com Artigas, lá é Quaraí, né? Para aí. Quaraí, ele saiu correndo. Ele fez. Bom, Deus fez uma coisa tremenda lá. Glória a Então Deus. nós visitamos lá o irmão Roberto. Tivemos estudo evangelismo lá nas praças lá. Meu Deus, que coisa tremenda. Ele está mandando a mensagem aqui. Muitos irmãos aqui, ó, tem gente dizendo que o senhor é uma benção, Glória irmão a Deus. Wesley. Casal de líderes aí é uma benção. Bom, eu vou ler aqui os nomes das cidades e dos estados e dos países que estão, por enquanto, conectados conosco. A nossa querida irmã Grace, ou Grace. É Grace ou é Grace? Grace. Bonito nome, irmã Grace. Grace Benacu, lá de Guiné-Conakry. Já é mais brasileira do que de Guiné-Conakry. Ela sabe disso. E ela mandou aqui, então, as cidades, ó. Taquara, Uruguaiana, Caxias do Sul, Aleluia. Parobé, Montenegro, Viamão, Torres, Alvorada, Gravataí, São Borja, Novo Hamburgo, Chapada, Estrela, Espumoso, Imbé, Nova Santa Rita, Canoas. Olha os outros estados. Santa Catarina, cidade de Criciúma, em Santa Catarina, Concórdia, Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina, Vitória da Conquista, Bahia Glória a Deus. e Parambu. Parambu é uma cidade do Ceará, né? Bom, o senhor vai falar da cidade de Ceará, Parambu. Parambu, Ceará e outros países. Puerto Rico e Uruguai Glória a estão Deus. conosco na programação. Glórias a Deus. Vamos falar dessa viagem, então. Glória O senhor a Deus. estava em Viamão. Estava em Viamão. Aí na época ali em Viamão, Deus disse, sai da casa de chocolate e vai vai pra casa que tem ovo. E a avó trazia chocolate, A minha sogra, a sogra trazia chocolate e o irmão disse que tava cheio de ovo lá na casa dele. É, O senhor entendeu, ó, é essa é... agora. Que mistério, hein, meu irmão? É um mistério diferente, né? Diferente, eu não tinha visto essa. Eu já contei pra alguns irmãos, eles até acham que eu tô brincando, né? Mas é verdade, Deus Não, falou não, isso mas é. comigo mesmo. E aí fomos ali pra Viamão, e quando chegamos em Viamão ali, pela misericórdia de Deus, como eu lhe falei, o evangelista Elias era o encarregado ali do trabalho de missões ali, da área, né? E aí ele levantou essa ideia ali, né? Só que na época, irmão Vinícius, a gente vê que Deus, ele tem todo um preparo, né? Ele faz toda uma situação ali para nós poder aguentar aquilo que vai vir lá na frente, né? Na época, o evangelista Elias, ele me colocou como líder dos jovens lá. E também me colocou como segundo encarregado da congregação onde nós congregávamos, tesoureiro e professor da escola bíblica. Então eu fazia quase Deus. tudo lá, né? E aí nós... Só misericórdia de Deus. Só né, misericórdia, né, mano. E eu tava numa situação bem difícil ali, financeira, na família. Mas Deus foi nos dando vitória, né? E aí, quando surgiu essa ideia do casal ir pro Ceará, eu fiquei com muita vontade. Sinceramente, algumas semanas antes, eu nem sabia de nada. Eu tinha conversado com a irmã Monique, com a minha avó, né? Que ela é da nossa igreja. E ela disse, bah, como seria bom se vocês fossem pra lá, né? Passar um tempo lá com esses irmãos. E aí surgiu esse projeto e o evangelista, junto com o pastor Brizola, entenderam que era nós, né? Era eu e minha esposa para ir para lá. Porém, a ideia era essa, né?
somente com a passagem de ida e volta. Claro que eles nos ajudaram depois, lá na chegada, né? E aí aceitamos, irmãos, esse projeto aí. E no dia 30 de julho, olha que tremendo, irmão Vinícius. No dia 30 de julho de 2007 nós nos batizamos. E no dia 30 de julho de 2018 nós estávamos embarcando indo pro Ceará. Deu 1 ano certinho, né? Aí eu falei aqui antes, irmão, vão achar que eu sou meio metido, né? Eu falei, graças a Deus que foi de avião, mas é que por dia o ônibus dá 5 dias, né? 5 dias dentro do ônibus. Verdade. Aí... Eu não acho que tu é metido, não, irmão. Eu acho que. Tu é coerente. Eu ia ter que ir 5 dias e ter que fazer a galinha farofada, que nem eles dizem lá, né? Agora imagina, irmão. Imagina que os homens de Deus, eles caminhavam dias. Davi para guerrear lá contra os amalequitas, é um período que ele caminhou 3 dias. Em lugares áridos. E depois ainda lutou contra o exército dos amalequitas. Imagina a Maria, mãe de Jesus, com José para fazer o censo. Ali davam cerca de 100 quilômetros, irmão. Tudo caminhando, né? Eu não sei, alguns dizem que foi de jumentinho. Eu nunca li na Bíblia isso, talvez até tenha sido, né? Porque ela estava grávida, prestes a ter um bebê. Mas imagina o marido chegar para ela e dizer assim, ó, vamos ter que ir lá fazer o censo lá, 100 quilômetros. Só uma caminhadinha. Misericórdia, né? Acho que nós estamos mais acostumados. Nós estamos bem, não sabemos. Acomodados, né? A gente tá bem, a gente não sabe. Mas fala aí, então, foi de avião. Fomos de avião. Teve turbulência? Graças a Deus, não, irmão. Eu passei por uma viagem missionária com a juventude, teve uma turbulência e eu me confundi a palavra, eu falei tribulação, os jovens começaram a rir de mim. Eu fiquei meio... Eu vou falar aqui, né? Eu fiquei um pouco nervoso, vamos dizer assim. Não deixa de ser uma tribulação, né? Aí o avião começou a dar uma chacoalhadinha, assim. Aí a gente foi de avião, irmão Vinícius. Aí saímos daqui no dia 30 de julho, chegamos lá dia 1º de agosto, no Parambu, né? Que a gente foi direto para a cidade de Parambu. Nós íamos, na época, passar ali por Fortaleza, na capital, né? Na época era o pastor Ezequiel Elias, mas como ele estava viajando aqui, ele estava em Porto Alegre, não teve como. Aí fomos direto pro Parambu. E aí ali ficamos 6 meses, né? Até janeiro. 15 de janeiro ficamos lá. 6 meses lá? 6 meses lá. Em Parambu? Parambu, na cidade de Parambu. É muito afastada a cidade? Dá, eu creio que quase 500 quilômetros da capital até lá. De Fortaleza nós pegamos, a gente chegou de avião ali, né? No aeroporto de Fortaleza, descemos. Na época o pastor Paulo, que é o encarregado ali da área de Parambu, ele veio do lado de Parambu, foi até a Fortaleza, nós só descemos do avião, já fomos direto para a rodoviária e pegamos o ônibus. Ele nos buscou ali e nos botou no ônibus. Eles ficaram 6 meses lá. 6 meses. Mas é recém-casados, né? Irmão, sabe que o mais tremendo, eu até mando um abraço para os irmãos, aproveitar aqui, né, para os irmãos lá do Ceará, do Piauí, mas que o pastor, o Paulo Dutra, eu creio que foi acho que 1 mês antes, sem ele saber de nada, irmão, que nós ia para lá. Ele estava numa consagração com a igreja e ele teve uma visão que um ser de branco trazia um jovem casal. E esse ser dizia para ele assim, olha, eu tô te mandando um jovem casal aí que recém se converteu e recém se casou. Ajuda eles aí, cuida deles. E aí fechou ali o tempo, se confirmou, né? Nós fomos para lá. E eu lembro que na época a igreja, os irmãos, ele contou isso, mano. Tremendo a convicção da revelação, né? Ele teve a visão na consagração, se levantou e contou para a igreja, ó, Deus vai mandar um casal aí, casal novo aí, recém se converteu. E aí chegamos lá, né, irmão? Era recém-convertido, recém-casado, chegamos lá no Parambu. Glórias a Deus. Glória a Deus. Só Deus para fazer essas coisas, irmão. Só Deus. Só Deus mesmo. Deus é tremendo, olha, recém-casado, recém-convertido, ter uma experiência dessas, né? É porque Deus tem algo tremendo, né? Lá na frente, agora e lá na frente. Lá na frente. Né? O senhor sabe disso, né? Claro. Glórias a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pelas participações aqui. Muitos irmãos participando, glorificando a Deus. teve uma pessoa aqui, Wesley, que botou aqui assim, ó. Wesley, orgulho da tia. Colocou aqui, glória a Deus, né? Glória a Deus. Tá dando alegria pra tia dele. Glória a Deus. Vamos para mais uma curiosidade bíblica. Essa aqui é uma curiosidade bíblica que às vezes a gente não se dá de conta. A pessoa tem que ter uma leitura bíblica assim esmiuçada. Tem que ser como aqueles arqueólogos que, sabe, limpam ali o fóssil,
Nem sei o que eu tô falando direito, porque eu não entendo nada de arqueologia, mas enfim, dá aquela limpadinha assim pra ver com detalhe. Acredite se quiser, não tem como descer para Jerusalém. Não tem como descer para Jerusalém. Nem se eu estiver no pico do planeta Terra, chamado Monte Everest, com 8.000, acho que 8.408, tem um monte de 8.488, 8.400. Se alguém souber o tamanho do Everest, coloca aí no chat para nós saber. Mas não tem como eu descer do Monte Everest até Jerusalém. O que é isso, irmão Vinícius? Como assim? Nem de helicóptero eu posso descer para Jerusalém. Como assim, irmão Vinícius? É porque, meus irmãos, Jerusalém é a Terra Santa. Jerusalém é onde está o templo, onde estava o templo de Deus. Então, você não vai encontrar em nenhum momento na Bíblia Sagrada algum escritor bíblico dizer que desceu a Jerusalém. Eles sempre colocarão escrito: subimos para Jerusalém. E subiu para Jerusalém. Mesmo que esteja em um lugar do norte no mapa, para ir para Jerusalém, ele não vai colocar desceu para Jerusalém. Nem desci para Jerusalém. Nem descemos para Jerusalém. Mas sim, subimos para Jerusalém. Gostaria de ler só um texto. Há vários textos que falam sobre subir a Jerusalém, mas eu gostaria de ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, o texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo 22, diz assim a palavra de Deus: chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Sempre quando alguém está em Jerusalém, ele desce, e sempre que alguém vai para Jerusalém, ele sobe. Sempre sobe para Jerusalém e sempre desce para Jerusalém. Quem sabia dessa observação aí, coloca aí eu sabia. Quem não sabia, coloca eu não sabia. E se você quer mais curiosidades, diga aí: nós queremos mais curiosidade, eu quero mais curiosidade bíblica. Ó, um já disse aqui, ó, verdade. Ó, é verdade mesmo. É verdade. Eu não sabia, ó, tem mais gente aqui dizendo que não sabia. Eu não sabia, ó, bastante gente não sabia. Uma observação: sempre que você lê a Bíblia de alguém indo para Jerusalém, ele vai colocar: eu estava subindo para Jerusalém. Nunca descendo para Jerusalém. E olha que Antioquia, existe algumas cidades que se chamam Antioquia, mas algumas delas, a Antioquia, normalmente a gente lê assim, entende assim, Antioquia ficava na altitude superior a Jerusalém, mais de 1.000 metros de altitude, e mesmo assim a pessoa que saísse de Jerusalém, ela dizia: eu desci para Antioquia. Desci para Antioquia. Glória a Deus por isso. Amém. Que bênção. Um irmão me corrigiu aqui, ó. São 420 quilômetros de Fortaleza até o Paraná. O irmão falou aproximadamente 500, Isso. né? 420. 420 quilômetros. Ele tá escutando lá de Fortaleza, né? Glória a Deus. Eu tenho meu pai, que não é da igreja, na nossa igreja, né, irmão Vinícius? Nem ele, é a esposa e a minha irmã. Mas agora há pouco ele me mandou uma mensagem que tá assistindo o programa lá. Lá de Esteio, ó, cidade de Esteio aqui, né? Cidade de Esteio? Aham. A minha cidade. Glória a Deus. Eu moro lá em Esteio. Lá nos apartamentos, lá em Esteio, da Rossi lá. A gente queria comprar pra cá, pra Porto Alegre, mas não tinha condições financeiras para tal. Então nós tivemos que nos afastar, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma direção de Deus também, né, Claro. irmão Wesley? E a gente está morando lá em Esteio. Glória E a Deus. congregando aqui na sub-região, sede internacional, desde quando eu me converti, congrego aqui. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, você pode fazer o seu pedido de oração e mandar o seu pedido de oração aqui no chat. Já tem chegado até nós alguns pedidos de oração. A irmã Grace Benacu, ela estará mandando para mim aqui os pedidos de oração, e aqui já tem 2 pedidos de oração, e eu queria junto com o irmão Wesley já orar
por esses pedidos de oração. É a Lia Soares, ela pede oração pela família, pelo filho Leonardo e pela filha Eliana. E a Raquel Godóis pede por fortalecimento espiritual e união no lar. Então, eu e o irmão Wesley estaremos orando aqui pela Lia Soares, pela Raquel Godóis, eu acho que eu não sei se é Godoy ou Godóis, mas nós estaremos orando aqui e eu peço que você, nesse momento, é muito importante isso, é muito importante você exercer a sua fé. Fé é ação, esperança é esperar. Vamos ver isso, qual é a diferença de fé e de esperança? Esperança se espera e fé se age. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque quem tem fé tem ação. Quem tem fé age. Quem tem fé ora. Que coisa, né? Então exerça a sua fé agora. Creia na oração. Não que a oração tenha poder, mas o Deus ao qual você vai orar agora tem poder. A gente costuma às vezes confundir, né? É o jejum, o poder do jejum, na verdade é o poder do Deus ao qual nós jejuamos. Aleluia, é verdade. Nós nos humilhamos. Chegou mais aqui, né, irmão Vinícius? Tem mais pedido de oração aqui? Chegou aqui do irmão Cauã pedindo oração pela família que não é crente. O irmão Pedro pedindo oração pelo avô que está hospitalizado. Também a irmã Miriam pedindo oração pela saúde de seu pai. E a irmã Maria Leuda, irmãos, peço oração por minha família. O irmão Emerson também está pedindo oração. Vários pedidos de oração. Nós vamos orar com fé, nós vamos orar crendo. Né? Tem mais irmãos na escuta, Esteio está na escuta, Santa Rosa, Tenente Portela, 13 de maio lá em Santa Catarina também, os irmãos estão na escuta. Então nós já vamos pedir para esses irmãos que já estão na escuta aí também orar conosco, aqui nesses pedidos, né, que o Pedro pediu pelo vô dele, o Pedro Wolff, aqui a oração pela família do Cauã. Eu peço oração também pela minha tia, que ela está com algumas artérias ocluídas, né, está no hospital e terá que fazer uma cirurgia. Mas eu creio na oração. Ó, Gabriel Beckes pede oração para minha família. Ó. Desculpa, Gabriel, se eu não sei ler direito o seu nome. Mas eu creio que Deus está contemplando o teu pedido humilde, pedido de oração. Miriam Machado pede oração pela saúde do pai, que está enfermo. Ó, Adriana Vargas, vários pedidos de oração, irmão. Isso aqui é fé, irmão. Glória a Deus. Isso aqui é a pessoa humilde. Porque Jesus ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Claro. Ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Está chegando vários pedidos de oração aqui. Adriana Vargas, ó, peço oração pela Ruth Salete Putini. Está em tratamento de câncer no pulmão. A Zilda Maria, peço oração pela minha família. Então, há vários pedidos chegando aqui. Você pode mandar mais pedidos. Se nós não ler agora, nós vamos orar depois de novo, pelos pedidos de oração. Vamos fazer essa unidade na oração agora. Peço a todos os irmãos que estão aqui trabalhando junto aqui conosco. Os irmãos aí estão na rádio. Ó, chegou mais pedidos. Alice Nunes, a Zilda Maria, Alice Nunes, peço oração em meu favor. Nós vamos orar por você, Alice Nunes. Geise Borges, peço oração pela Fernanda que está com câncer. Emerson Santos, oração pelo seu Otacílio Nunes. Está chegando esse pedido de oração. Vamos orar agora, depois nós vamos orar de novo. Amém? Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos, Senhor, estes pedidos de oração aqui, que está sendo, Senhor, divulgado no chat, Senhor, na internet. Que não possa salvar. E muitos irmãos, Senhor, Deus, estão acompanhando esta programação, participando desta programação. Estão cientes, Senhor, destes pedidos de oração. É notório, ó Pai, a manifestação da Tua presença neste lugar. Aqui há várias enfermidades, mas Senhor. Mas eu creio, Jesus, que neste momento, muitas delas, Senhor, o Senhor a pode medicina não tem uma resposta certa. O Senhor pode muitas adentrar delas, nesta Senhor, a medicina sala hospitalar, não tem, Senhor, onde resolução está esta pessoa definitiva. com câncer.
Mas Deus, Deus, o Senhor Tu é és um Deus o Senhor que visita, dos senhores. O Senhor é um Deus que Tu és o cura, Senhor que do liberta, câncer. que salva. Tu és o São Senhor da tantos enfermidade. pedidos, Senhor, são tantos Tu és o pedidos, Senhor, meu Deus, tantas da necessidades. Covid-19. Tu és o Mas Senhor, meu Deus, a tua dos palavra céus e diz da que terra. está olhando para Nada, todos, Senhor, meu Deus, está conhecendo acima de todas as Ti. situações. Deus, o Senhor está E eu acima de peço todos. agora, Jesus, O Senhor está estende a acima tua de mão tudo. sobre estas vidas. Meu Deus, Salomão orou e Cura disse, estas nem os céus enfermidades. podem te conter, Senhor. E nós buscamos a Ti em oração. Cura Nós estas cremos no poder da enfermidades, oração. Senhor. Nós Pelo cremos, poder do Senhor, nome de Jesus, que Tu liberta podes, ó esta Deus, alma, fazer um Senhor, milagre, esta Senhor, família, mediante oração. deste jugo A Tua palavra que o me nosso ensina a orar inimigo pelos tem enfermos. colocado A sobre Tua a vida palavra me deles. ensina a ter fé na Senhor, oração em e nome crer, de Deus, Jesus, que o estende a tua Senhor mão, ó pode Pai, fazer todas sobre as este coisas. homem, sobre Acaso esta o Senhor mulher, há algo e impossível pelo para poder Ti? do nome de Nós Jesus, oramos nós nesse oramos momento, agora Senhor. que esta pessoa Nós Te seja louvamos curada. nesse momento, E eu Senhor. creio, Deus, Nós aleluia, que engrandecemos ainda o Teu nome, veremos, Senhor, Senhor, e pelo proclamamos chat, que o Senhor é o foi Senhor pessoas de curadas. toda enfermidade. Veremos Meu Deus, testemunhos essa daqueles que enfermidade foram não é Senhor da curados, vida do porque meu irmão. o Senhor não Não é muda. ela que O decide, Senhor continua não é ela que sendo manda, é o mesmo Senhor Deus de ontem, que manda e de hoje, manda, o Senhor eternamente. é A um tua Deus palavra diz que todo-poderoso, aonde Jesus Deus. passava, ele Todo curava. poder é Teu, Aonde Jesus toda a glória é colocava Tua, sua mão, algo toda a honra é acontecia, Tua, Deus. tudo é Teu, Senhor, Em e nome para de Ti são Jesus, opera todas as milagre coisas, neste lar Senhor. agora. Nós oramos, Em nome Deus, de crendo, Jesus. Senhor, nesta oração, Aleluia. em nome de Jesus Glória a e Deus, para a glória de aleluia. Jesus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Chegou mais pedido de orações aqui. Eu já queria convidar o grupo de louvor para estar louvando mais um louvor conosco. Chegou mais Aleluia. pedidos aqui. Nós vamos ler depois esse pedido de oração e nós vamos fazer outra oração. Aleluia, eu creio. Com fé, crendo. Aleluia. E você agora nesse louvor, vá sentindo a presença de Deus. Fique orando, fique em espírito. Louve junto com o grupo de louvor. Que Deus vai começar a te encher, vai começar a trabalhar no seu coração. Vai começar a te encher da presença dele. Deus habita, a Bíblia diz, no meio dos louvores. Quando a gente elogia a Deus, quando a gente engrandece a Deus. Não porque por uma formalidade, é porque Deus é bom. Aleluia. Tem que sair a alegria sair dos nossos lábios. Porque o nosso coração transborda de alegria de Deus e Ele vai te encher dessa alegria e tu vai louvar Ele. E vai sentir a presença dEle aí na sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano. Aleluia. Este louvor tem por nome Adorarei. Aí da sua casa, adore com Deus, não, adore a Deus juntamente conosco, aleluia. Não fique envergonhado se você sabe este louvor, adore, aleluia, a Deus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei.
então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. O teu Santo Espírito que habita em mim, Oh, glória a o Deus. teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, Por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Glórias a Deus. Aleluia. Você está sentindo a presença aí de Deus na sua casa? Coloque aí no chat. Eu estou sentindo a presença de Deus. Incentive outras pessoas a buscar a Deus, a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Nós estamos alegres aqui. É uma alegria poder estar apresentando esse programa com o senhor, irmão Wesley. Amém, glória a Deus. É uma alegria muito grande. E eu vi que tem jovens aqui, mais irmãos que querem curiosidades bíblicas. Vou falar mais uma então. Glória a Deus. Vou ter que falar mais uma.
Não vai dar tempo de falar mais. Mas eu vou ter que falar uma aqui. Acredite se quiser. Israel tinha 13 tribos. E agora? 13 tribos tinha Israel. Mas como assim, irmão Vinícius? Vamos ler a Bíblia para nós entender por que Israel tinha 13 tribos. Abra sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, lá no Pentateuco. O capítulo é o primeiro. Capítulo 1 de Números. Depois de Levítico, vem o livro de Números, o capítulo 1 e o versículo 47. Olha só o que a Bíblia diz, hein? Números 1, capítulo 1, né? Números 1 é o capítulo 1. Versículo 47. A Bíblia diz assim, ó: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Versículo 49. Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Acredite se quiser, eram 13 tribos, mas a tribo de Levi não era contada. Então, nós contamos apenas 12 tribos em Israel. Não vou me deter aqui a falar o nome de todas as 12 tribos de Israel, mais a tribo de Levi. Uma, porque eu não sei todas de cabeça. Outra, porque o tempo está passando e nós queremos ouvir não só curiosidades bíblicas, né? Reforçando aqui que a tribo de Levi não era contada, porque a Bíblia diz que Deus era a sua herança. Eles não eram nem contados, nem havia censo deles no meio de Israel. Deus era a sua herança. Se você não sabia, coloque aí, eu não sabia dessa. Vamos ver aqui. O senhor pediu para os irmãos comentar ali se estavam sentindo algo, né? O senhor viu ali o comentário, Luiz? Quando as irmãs começaram a cantar, eu senti algo que nunca havia sentido antes. Meu Deus. Glória a Deus. Quando as irmãs começaram a cantar, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Que coisa. Glória Aqui a Deus. tem pessoas perguntando por que a tribo de Levi não era para ser contada. Porque Deus era a herança deles. Eles não tinham nem parte na distribuição de terra. Eles não tinham nada. Eles, quer dizer, como disse Paulo, né? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Eles não tinham nada de material, não tinham terras, mas tinham Deus. Eles viviam só para Deus, trabalhavam só para Deus. Eles viviam do dízimo das outras tribos. Eles não plantavam, eles não tinham terras para eles. As tribos tinham terras, as tribos tinham um lugar nesse planeta Terra, mas a tribo de Levi não. A herança deles era o Senhor. E já teve irmãos dizendo ali que não sabiam. Mas está aí, ó. Glória a Deus. Espero que os irmãos se motivem a ler cada vez mais a Bíblia e se aprofundar nesses mistérios, nesse conhecimento bíblico tão tremendo. Irmão Wesley, eu gostaria que o irmão trouxesse uma palavra e um pouco também, né, da obra de Deus ali na Restinga, como é que os jovens estão. O irmão começou agora um trabalho, não é fácil começar um trabalho novo. Sim. Né? Eu vou dizer uma coisa para o irmão. Teve 2 momentos que eu liderei a juventude da sede internacional, quando eu era líder direto deles, agora eu sou supervisor da sub-região sede internacional. Quando eu liderei a juventude da sede internacional, teve 2 momentos na minha liderança. O primeiro momento foi quando eu liderei a juventude com a minha força. Aí eu sofri muito. O segundo momento foi quando eu liderei a juventude com a força de Deus. Aleluia. Que eu entreguei nas mãos do Senhor e disse: Deus, esta juventude é tua, esta igreja é tua, que o Senhor guie, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me ensine. Aleluia. Meu Deus, ele começou a trabalhar. As lutas continuaram a existir, as dificuldades continuaram a existir, mas eu via Deus se movendo, Deus na frente. O Senhor colocou tudo na dependência dele, né, irmão? Tudo na dependência dele. Fala aí um pouco para nós, irmão. Irmão Vinícius, a nossa área da Restinga ali, os jovens, a gente tá cada dia tentando crescer um pouquinho mais, né?
na consagração agora, foi a nossa primeira consagração em sábado que passou depois desta pandemia, né? E nós conversamos ali na consagração, assumimos um propósito de estar orando mais, estar buscando a Deus mais no meio da semana. Mas a juventude, irmão Vinícius, é como o senhor falou, se nós não colocarmos na dependência de Deus, eu creio que é impossível, eu acho. Não, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, mas a gente luta contra Deus, né? Que a gente faz da nossa força, fizemos do jeito que a gente pensa, imagina. E tem que ter muita paciência também, né, irmão? Muita paciência com a juventude. É algo tremendo, irmão, porque é tremendo ver quando Deus usa eles. A gente vê o fruto dos sábados, das consagrações, dos cultos, das palavras que a gente vai ali e tenta ajudar eles. Aí vê eles que nem o pastor Roberto, desde o início desde quando estourou essa pandemia, né? Quando fechou as igrejas, o pastor Roberto colocou para nós subir no monte todos os dias, até abrir as portas da igreja de novo. E eu me impressionei que teve jovens que foram lá. Grande parte quase a maioria dos jovens estavam lá orando. Estavam lá orando no monte. Então é tremendo isso, né, irmão Vinícius? Você vê que Deus está fazendo algo. O Ministério Restauração tem jovem. É que eu falo Ministério Restauração porque eu conheço. Sim. O Ministério Restauração tem jovem que ama Deus, irmão. Glória a Deus. Que vai pra guerra, que... Teve dias ali que tava terrível de frio e é uma caminhada longa até chegar onde a gente fica orando lá, né? E as moças estavam lá orando, buscando a Deus, os moços também. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Bom, Wesley, vamos trazer uma palavra de Deus, uma reflexão da palavra de Deus. Amém. Eu convido os irmãos que estão com a Bíblia a abrir lá no livro de Atos, capítulo 9, e no versículo 1 em diante. Atos, capítulo 9, e versículo 1. Amém, irmão Vinícius? Amém. Atos, capítulo 9 e versículo 1, a Bíblia diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Lá no versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. No versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? A palavra de Deus nos mostra que este homem chamado Saulo, um homem perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que serviam a Deus, a Bíblia diz que numa certa caminhada dele, indo para a cidade de Damasco, a Bíblia diz que Jesus teve um encontro com ele, como nós lemos, um resplendor de luz desceu sobre ele no caminho a Damasco. E a palavra diz que este homem ali foi impactado pela glória de Deus, se tornou ali naquele momento cego. E o que me deixou impactado aqui, irmão Vinícius,
que a Bíblia diz que esse homem ele tinha já tomado na sua mente uma decisão de ir a Damasco. Mas quando Jesus se encontra com aquele homem, a Bíblia diz que ele ali naquele momento de glória, ele pergunta para Jesus, o que queres que eu te faça? Isso nos mostra que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um contato com Jesus, eu já não faço mais aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que Jesus quer para a minha vida. Eu pergunto para Jesus o que ele quer para a minha vida. E a Bíblia diz que este homem, então, ali, recebendo a visita de Jesus, ele entra na cidade e fica em uma casa. Eu digo casa porque a Bíblia diz ali no versículo 17, como nós lemos, e Ananias foi e entrou na casa. Ele ficou naquela casa orando, jejuando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Ananias entrou na casa dele, botou as mãos sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi impactado, ele foi cheio da glória de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que passar essa situação, passar esse momento que ele teve ali com Jesus, ele virou um homem de Deus, virou um pregador, virou um evangelista, virou um homem que ganhou muitas almas, que levantou muitas igrejas. E o que me deixa impactado, irmão Vinícius, que nós estamos nessa situação. Nós se encontramos dentro da nossa casa. Nós sabemos que surgiu esta pandemia, o coronavírus, e isso nos fez ficar mais dentro de casa. Isso nos fez estar mais tempo dentro de casa. Mas a Bíblia nos mostra que não é dentro da nossa casa que vai nos impedir de receber a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele homem estava ali orando, buscando a Deus, jejuando. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu. E a glória de Deus foi derramada sobre a vida dele. Eu quero dizer bem rápido aqui, irmão Vinícius. Talvez há pessoas que se perguntem, mas eu estou dentro da minha casa, os irmãos estão lá na igreja, estão lá fazendo a live, está uma glória, mas eu estou aqui dentro da minha casa, dentro do meu quarto, aquela vida normal, né? Mas Saulo estava dentro de uma casa quando Deus impactou a vida dele, quando Deus encheu ele com o Espírito Santo. Eu quero te dizer, através desta live, nesta noite, Deus dentro do teu lar, Ele quer impactar a tua vida, Ele quer encher você do Espírito Santo. Pastor Humberto, bem no início aqui das lives, Deus usou ele, na live da família, Deus usou ele em profecia para dizer que Deus queria impactar vidas nesse momento tão difícil. E eu vejo que dentro dos lares Deus está impactando vidas. Dentro dos lares Deus está enchendo as pessoas com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ele não muda, ele continua sendo o mesmo, irmão Vinícius. Ele continua sendo o mesmo. Lá naquele momento Saulo foi cheio do Espírito Santo dentro daquela casa. Hoje aí dentro da tua casa Deus ele quer te curar. Deus ele quer te encher do Espírito Santo. Deus ele quer renovar a tua mente. A Bíblia diz que Saulo ele respirava ira. Era um homem com a mente influenciada pelo diabo. Um homem com a mente totalmente contrária daquilo que Deus queria para ele. Mas quando ele foi impactado por Deus, quando dentro daquela casa ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, toda a vida dele foi transformada. Ele virou um pregador da palavra de Deus. Ele virou um homem que buscava a presença de Deus. Há jovens, irmão Vinícius, que querem isso, querem ser pregador, querem ser missionários, querem fazer a obra de Deus. Mas é necessário fazer aquilo que Saulo fez. A Bíblia diz que ele não ficou em casa mexendo no celular. Eu sei que não tinha celular naquela época, mas ele podia estar com os embaraços desse mundo aí, outra coisa. A Bíblia diz que ele não ficou lá no quarto olhando para as paredes, até ele estava cego, mas não ficou lá sem fazer nada. A Bíblia diz que ele ficou orando, ficou jejuando, ficou buscando a Deus. E Deus levou um homem lá para ele receber aquilo que Deus tinha para ele. E não foi Paulo que disse que estava orando. Foi Deus que disse que Paulo estava orando. Deus estava vendo. Deus estava vendo. Deus estava vendo Uma a situação. coisa eu dizer, eu orei. Eu fiz, né? Eu orei 3 dias. Eu orei a vigília toda. Deus está vendo. Deus já me deu graça, irmão Wesley, de orar uma vigília toda. Sim. Mas teve uma vez que a vigília era da meia-noite às 3. Eu cheguei na vigília meia-noite. Todas as quintas-feiras tem vigília aqui das 11 às 2. Na época que eu orava era da meia-noite às 3. Hoje é das 11 às 2. Todas as quintas-feiras. Agora não tem por causa da pandemia. Eu cheguei aqui meia-noite e eu dormi e acordei às 3 da manhã. Eu fiquei 3 horas dormindo. Não orei nem 1 minuto sequer quase. E o senhor podia falar que teve que Podia falar, eu orei. Ia ser um bade mentiroso. Mas eu podia dizer, eu orei a vigília. Mas Deus disse que orou, eu que disse que orei. Aqui a Bíblia diz, como o irmão leu aí, que Paulo vai lá que Paulo está orando. Deus está vendo Paulo orar.
Glória a Deus. Que coisa, né, irmão? É como Deus fez com Jó, né? Ele pôde testemunhar para Satanás a vida que Jó tinha. E eu creio que através desta palavra, Deus quer testemunhar da tua vida para os outros. Deus quer mostrar para Satanás que tu tá orando nesse momento difícil. O pastor Roberto falou algo muito tremendo na nossa consagração. A jovem Rude, né? A Rode é a irmã da Grace e da irmã Prisca. Glória a Deus. Rode. A Bíblia diz... Marie. A Bíblia diz que a Rode estava lá orando dentro daquela casa, enquanto Pedro estava preso. E a Bíblia diz que... Desculpa, irmão, misericórdia, eu achei que o irmão estava falando da irmã delas. Não, estou falando da Bíblia. Me perdoa. A Bíblia, a Rode da Bíblia. A jovem Rode, né? Estava no portão lá. Isso, quando Pedro chegou, Pedro ela chegou deixou Pedro da na cadeia. Porta. Isso. Tá. Mas vamos voltar nisso aí. A Bíblia diz que aquela jovem estava orando dentro da casa. Estava no meio das pessoas que estavam buscando a Deus. E com os próprios olhos dela, ela foi a primeira pessoa a ver o milagre, irmão Vinícius. Ela recebeu Pedro. Olha que tremendo, é isso que Deus quer fazer, irmão. Eles lá dentro da casa. Por eles, lá dentro da casa, confinados lá. Dentro da casa, buscando a Deus, e é isso que Deus quer fazer. Ele quer que dentro da tua casa tu veja o milagre. Ele quer que com teus próprios olhos tu veja aquilo que Deus quer fazer. Há poucos dias, irmão Vinícius, eu preciso testemunhar isso. Eu estava numa situação bem difícil, precisava pagar uma conta e eu não tinha de onde tirar o dinheiro, irmão. Tentei de todas as formas, não consegui. E o pastor Roberto me ligou, disse, olha, mas tu quer sair para nós fazer umas visitas para os irmãos? E nós saímos, fomos fazer as visitas. E quando eu estava na última visita, o pastor Roberto recebeu uma ligação. E diz, o irmão que ligou para ele perguntou se eu estava junto com ele, né? E aí ele disse, tá, quando o irmão Wesley chegar em casa, pede para ele me avisar. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para esse irmão, ó, irmão, já cheguei em casa. Aí ele foi lá na minha casa, quando ele chegou na minha casa, ele tirou uma quantia de dinheiro do bolso. Quando ele me alcançou aquele dinheiro, e eu olhei para a quantidade que tinha ali, olhei para o pouquinho que eu tinha lá em casa, eu dizimei, na mesma hora, o pastor Roberto estava junto, já botei no envelopezinho, dei para ele ali, para ele levar para a igreja. O valor que sobrou era exatamente o valor que eu precisava para pagar aquela conta. Aleluia. Dentro do meu lar, Deus me impactou, irmão. Deus levou lá um homem como levou Ananias para Saulo. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer fazer o mesmo com os jovens, Deus quer fazer o mesmo com quem está ouvindo, seja que esteja lá em outro estado, em outro país, Deus ele quer fazer o mesmo, Vinícius. E Ananias chegou e disse assim, eu vim aqui para que tu volte a ver e para que tu seja cheio do Espírito Santo. Ele foi, irmão. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Eu creio que Deus quer encher pessoas do Espírito Santo nesta noite. Aleluia, nós vamos orar, pedir de oração. Aleluia. Tem gente que não sabe, irmão, até eu descobri isso há pouco tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, foi o maior líder da igreja, estava lá na casa orando, 3 dias orando. E ele foi pastoreado, escute isso, ele foi pastoreado, o apóstolo Paulo, por Jesus ressurreto. Aleluia. Por Jesus ressurreto. Mas como assim, irmão Vinícius? Jesus aparecia para ele. Glória a Deus. E como é que tu pode me afirmar isso, irmão Vinícius? Está escrito na Bíblia. Complementando, irmão, Atos 26, capítulo 26, versículo 16. Jesus dizendo, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Então, Jesus apareceu para ele, lá no caminho de Damasco, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aleluia. Jesus apareceu mais vezes para Paulo. Por isso que ele escreve assim, como disse o Senhor, melhor é dar do que receber. Onde é que o Senhor disse? Eu não leio nos evangelhos Jesus falando ali. Claro, Jesus falou diretamente para Paulo. Aleluia. E ele mesmo fala, eu lá na ceia, você lembra daquela passagem? Eu vos entrego o que eu recebi do Senhor. Do Senhor. Lá em Gálatas ele diz, olha, eu não fui consultar carne nem sangue. O Espírito, Jesus mesmo revelava as coisas para ele. Olha a diferença de um homem de oração. Meu Deus, irmão. Dentro de casa. Um lugar onde o pastor não vê, irmão. Um lugar onde o irmão não vê, o líder da juventude não vê. Mas Deus está vendo. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus glória aqui. Estou sentindo uma é glória de verdade. Deus, irmão. Aleluia. E você pode estar sentindo essa presença de Deus aí na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Vários pedidos de oração aqui. Está chegando vários pedidos de oração. Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu vou ler aqui.
tem gente aqui, ó, mandando mensagem abençoada aqui pra nós. Ó, vários pedidos de oração. Eu quero ler os que eu não li aquela hora. Se eu li repetido, glória a Deus, né? Eu li a Alice Nunes, eu tinha lido já. Geise Borges. Geise ou Geisi Borges. Peço oração pela Fernanda, que está com câncer. Emerson Santos. Oração pelo seu Otacílio Nunes. Vamos orar. André Novo. Eva, pede oração por Eva e André, os pais da Monique. Meu sogro. Ah, não. Aqui ele não pede oração, aqui veio junto com as orações. Mas vamos orar também por ele. Glória a Deus. Eva e André, que são os pais da Monique. Isso. Então aqui o sogro, então. Ah, o sogro assistindo aqui é porque está sendo um bom genro, né? Aleluia. Estamos assistindo uma grande bênção, ó, uma grande bênção, amém. Gabriel Beckes, aqui peço oração por mim. Evelyn Marcele Flores, oração por cura, pela Samanta, por cura. Luciane Melo, pela minha família. É muitos pedidos, irmão. Glória a Deus. E Iria Fontoura, peço uma oração por minha neta, Daniele Fontoura, que está parada. Marilda Vargas, pela Thalita, ou Thalita, que o Senhor abençoe sua gestação. E pediu para orar com toda a obra de macumbaria, qualquer coisa do mal ali, para ser livre e pela sua salvação. Aqui a Prisca, ela pede oração por Nicolas Leal, que está com câncer. Roselina Duri pede oração pela família. E aqui mais cidades participando com a gente: Palhoça, Cachoeirinha, Quaraí. Aqui o Felipe Gabriel também pede oração pela minha neta Esther Fontoura. E aqui estão os pedidos de oração. Vera Lúcia. Aleluia, Deus. Nara Regina da Silva está muito doente, está no hospital. Amanhã eu começo a fazer quimioterapia. Então aqui são vários pedidos de oração. Nós vamos orar nesse momento. Está chegando o fim da programação, mas ainda não acabou, porque tem um pedido que talvez, só Deus sabe, eu não tenho capacidade de julgar isso, seja o mais importante da programação, que é a oração. Aleluia. Que é quando nós oramos a Deus, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu peço oração também, irmão Vinícius, pela uma sobrinha da irmã Monique, a jovem Nathalie. Ela precisa muito da oração. Precisamos orar por ela também. Como é que é o nome dela? Nathalie. Nós vamos orar também então por ela, Nathalie. Vamos orar? Aleluia. Se foque em Deus agora e peça a Deus. Glória a Que Deus. Deus ele vai ouvir a tua oração. Glória a Deus. Senhor Jesus amado, Aleluia. nosso Senhor e Salvador, Santo e poderoso. estamos é o aqui, Senhor Senhor, dos eu e o exércitos. irmão Wesley, Senhor, Senhor, juntamente tu com deu uma experiência Área Restim, com os impactante, irmãos ó aqui que Deus, estão para trabalhando. Saulo dentro daquele lar. e os que estão videologados, Transformou Senhor, a que estão vida participando daquele dessa homem programação. dentro daquele lar, ó Pai. Há muitas Oh pessoas Deus, a agora tua palavra foi pregada, Senhor. que estão dentro dos seus A lares, respeito de um homem assistindo que este orou. programa, assistindo, ó De um homem que Deus, estava lá, Senhor, na rua direita, com na casa muitas de Simão, necessidades, orando, ó Pai. Eu jejuando. peço agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Alcança, E o Senhor, Senhor esta viu moça, que ele alcança estava este orando, moço. Deus. O Senhor viu que ele estava orando. Chorabagandoro, E ele estava orando lá, Senhor, a ti, e o Senhor Magaia. viu. Porque os teus olhos enxergam, Senhor, os pedidos de oração, enxerga o clamor do Senhor, olha pra esta necessitado, pessoa enxerga o agora clamor que está daquele que precisa pedindo, de ajuda, Deus. Está seu coração E nós, Senhor, dobrado nos a humilhamos ti. na tua presença, A tua reconhecendo as palavra nossas diz que os teus misérias, ouvidos não as estão nossas agravados para que incapacidades, não possam ouvir. as nossas dificuldades, Ouve o clamor, as Deus, nossas ouve o clamor. limitações, Senhor. Nós Cura somos esta muito enfermidade. limitados, Senhor. Mas Salva há um esta Deus que os alma, céus não salva podem Nathan, conter. salve Há um todos Deus os todo-poderoso, pedidos aleluia. de Ao qual o seu salvação, poder, cura. Senhor, não consegue E pelo poder ser do nome de entendido Jesus, por Deus. nós, transcende a nossa Enche do teu compreensão. espírito esta Esse vida Deus agora. é que nós oramos, Enche este irmão, esta Senhor, irmã do teu Espírito toda enfermidade, Santo. todo mal, Em Senhor, nome toda de Jesus, drogadição, renova todo este irmão e conflito esta irmã familiar, agora, Pai. todo Pelo problema poder do nome espiritual, de Jesus, Senhor, que esse a tua jovem, glória, que o teu esse moço, fogo, essa o teu moça está espírito passando, desça toda sobre angústia, este lar a agora, ansiedade que e tem que este tomado o coração de corpo muitos seja jovens, curado. a depressão, Ó Deus, Senhor, eu creio as que mentiras do estarei diabo caem ouvindo por os terra, milagres, todas os essas enfermidades, testemunhos, Senhor, cara, pelo por poder terra. do nome de Deus, Jesus o teu agora, nome cura, tem poder, Senhor. Jesus Cristo, Pelo e poder no teu do nome de nós Jesus, oramos, liberta, Senhor, Senhor. e cremos, Senhor, na tua Aleluia, vitória, em Senhor. nome de Em Jesus, nome de Deus. Jesus, aleluia, pelos Glória olhos a da Deus. fé, irmãos.
Eu creio. vejo o Espírito de Deus entrando nos lares. Glória a Deus. Lares de jovens, pedidos de Aleluia. oração. E eu creio na vitória, irmãos. E você vai testemunhar Aleluia. para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo o que Deus tem feito na Aleluia. sua vida. Amém. Gostaria de agradecer ao nosso querido irmão Wesley. Amém, irmão Vinícius. Eu que tenho que agradecer a oportunidade dos irmãos que nos deram aí para a área Restinga. Foi uma honra conhecer o senhor, não havia ainda conversado com o senhor. Amém. É uma honra muito grande para mim. Glória a Deus. Deus sabe, né, que eu estou falando com o coração sincero. Glória a Deus. Os irmãos, as irmãs lá da Restinga, né, foram Bom, só Deus para recompensar isso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quem planta, colhe. Glória a E Deus. vocês estão plantando aqui uma sementinha e vão Aleluia. colher uma árvore de bênção Eu creio. na presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Gostaria de agradecer a todos os jovens, irmãos, moços, jovens para nós é de 100 anos para baixo, se tiver Glória mais de 100 a Deus. anos também, agradecemos a você. Por essa participação, por estar conosco, esse carinho, esse amor que eu já sinto aqui, eu já entro no Aleluia. programa sentindo esse É amor. verdade. Eu brinco que é um dom que eu tenho de Deus, que eu me sinto amado. Minha irmã diz que, a minha esposa diz que eu posso estar me achando falando essas coisas aí, mas eu sinto isso, o que eu vou fazer, né? Glória a Deus. Sinto amado. E vocês se sintam amados por nós aqui também. Glória a Deus. Nós amamos aleluia. vocês. Amém? E juventude, o nosso lema é Deus na frente. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente.